Boa tarde para quem está ao vivo aí com a gente. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um plantão de dúvidas. Se você está ao vivo, mande suas perguntas no chat, como sempre. Se você não sabe onde está o chat, é só você acessar a nossa área de assinante plantão e ele tem um chatzinho, um balãozinho de conversa, você clica para acessar o chat. Se você não está, você pode mandar sua pergunta por e-mail que a gente responde aqui também. Inclusive, o André tem várias aí para responder. Eu vou abrir o chat aqui. Recados de sempre, principalmente para novas pessoas aí que estão se juntando a gente. A gente tem um monte de conteúdo, guias, curso, tutoriais para você acessar. Tá tudo na nossa área de assinante, além das publicações dos vídeos. Então, sugiro que você veja, se ambiente e aproveite aí para poder colocar em prática sugestões de investimento. Vamos nessa? Vamos lá. Você falou do curso, né? Sim. Beleza. Então, a gente sempre separa as perguntas aqui para o pessoal que está chegando, então a gente vai cobrir a primeira parte dos iniciantes, depois a gente vai se aprofundando conforme for o andar do nosso plantão de dúvidas. Legal. Primeira pergunta. Eu abri conta na Binance, porém não consegui achar o meio em que ela recebe Bitcoin. Você pode me ajudar? A gente tem um material sobre a Binance dentro dos nossos guias. Basta você entrar lá e assim, se você tem esse tipo de dúvida, a minha sugestão é até melhor do que essa, que você faça o curso Criptomoedas para Iniciantes e ali você vai ter todo um passo a passo, entender não só a parte prática ali, mas o que significa aquela parte prática que está por trás. Eu aconselho você fazer esse curso inteiro, são 8 aulas que já estão disponíveis para você acessar no exato momento. Boa. Beleza? Segunda pergunta. Através do guia do Bitcoin, acho que uma publicação do 27 de março, fiquei sabendo que a Jaxx estará em breve incorporando muitas outras moedas na carteira. Sabem quando isso vai acontecer efetivamente? E se isso acontecerá? Olha, a gente não sabe exatamente disso, a gente sabe que a Jaxx corriqueiramente está adicionando novas moedas, porque como é que acontece o processo? Como a Jaxx é uma carteira ali que tem integrada a Shapeshift, o que acontece primeiro é que a Shapeshift ela começa a negociar, ou começa no caso a vender e a trocar a criptomoeda, e depois ali dependendo do andar da carruagem, se mostrar uma moeda que está sendo transacionada na rede, ele vai e incorpora dentro da Jaxx. Então não dá para saber exatamente data ou alguma coisa do tipo. Se eles anunciaram, provavelmente já existe no roadmap e a gente já viu isso acontecer até com corretoras, né? Vamos incluir um novo token, vamos incluir uma nova moeda, e aí à medida que eles vão entendendo que se faz necessário, eles vão incluir. E aí não é uma coisa que depende da gente, é muito mais de se acompanhar as notícias e saber se aquela moeda é relevante ou não, dependendo do que você achar interessante para investir. Isso aí. Outra pergunta aqui é do mesmo Luiz Henrique, inclusive ele reclamou que a gente não respondeu, ele desculpa, a gente sempre busca responder as dúvidas mais representativas e não a de todo mundo, e uma coisa que a gente prima muito aqui é para falar sobre os ativos que a gente sugere dentro das nossas publicações e não ativos que estão fora, né? Então, a gente viu muitas perguntas chegando sobre outras moedas, qual a opinião, aquilo de tudo. Se a gente tiver que exprimir uma opinião sobre alguma desses ativos, desses criptoativos, a gente usa a publicação para isso, né? Então, é legal que vocês mandem essas perguntas, porque a gente sempre fica no radar olhando sugestões de vocês, sugestões de amigos, olhando na internet, então é meio que a gente sempre fica no radar esse tipo de coisa, mas a gente reserva esse plantão de dúvidas para tirar dúvidas e também para falar de dúvidas sobre os ativos que a gente sugere dentro da carteira. Mas beleza, vou trazer aqui outra pergunta. Pensando no longo prazo, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a Binance Coin, né, que é esse o ponto que eu falei que a gente vai comentar. A Binance poderia ser adquirida no futuro, vimos recentemente uma exchange ser adquirida, não seria o caso de estar comprado? Eu não vou comentar sobre a criptomoeda, mas vou sobre se eu gosto ou não dela, mas explicando para a pessoa, a gente, como recomenda você usar a Binance, existe a possibilidade de você usar a Binance Coin para ter um benefício nas taxas. Então, nem que eu esteja sugerindo ela para você comprar, mas ela fica mais barato usar a Binance Coin dentro da Binance do que usar outra criptomoeda. Então, é uma alternativa para você ganhar logo de cara 50% nas taxas se você usar a Binance. E, óbvio, ela tem outros benefícios dentro da rede, mas esse talvez seja o principal de todos. Tranquilo? Eu acho que assim, a Binance Coin, como outros tokens, é aquele token de utilidade, né? Então, se você quiser ir atrás de um token desse tipo, até se você for fazer sua própria pesquisa, basicamente você tem que olhar se ele tem demanda, né? Se ele tem mercado, se ele tem comunidade para ser usado e a estrutura por trás dele se faz algum sentido. Mas assim, o caso de uso é muito interessante. E aí, reforçando o que o André falou, se a gente não tem hoje um ativo na publicação, a gente não está sugerindo ele aqui. A gente tem 1.500 ativos dentro do mercado, lógico que a gente não consegue falar sobre todos eles. É muito bom que vocês mandem perguntas para a gente sempre oxigenar as sugestões que vocês têm para a gente, mas, obviamente, a gente não pode tratar de todos eles em detalhes, e é por isso que a gente foca naqueles que estão sugeridos para você e para que a gente possa ter, de fato, um ganho de eficiência no mercado. Legal.
Tem uma pergunta. O livro de vocês diz que o Bitcoin é uma moeda do protocolo Bitcoin, mas onde entra o blockchain? O Bitcoin utiliza também esse protocolo? Para esse tipo de pergunta, de novo, a gente bota em afirmar. Se você assistir às 8 aulas do Criptomoedas para Iniciantes, você vai ter uma boa ideia do que é o blockchain e o Bitcoin e como eles se separam. Acho que não vou usar esse horário do plantão de dúvida para ficar repetindo um conceito que está lá. Então acessa o curso, as 8 aulas vão ajudar você a responder. E assim, as 2 primeiras já respondem a sua pergunta tranquilamente. Bom dia, estou fazendo uma viagem para Nova York em breve. Gostaria de saber de algum dos consultores da Empírico já fez saque de dólares com Bitcoin em ATMs em Nova York. Se sim, gostaria de saber se é viável o processo e conveniente. Eu provavelmente não saberia essa pergunta se eu não tivesse vivido uma situação semelhante com isso. Quando a gente foi num evento ano passado em Nova York, eu fui buscar para saber qual eram as taxas, se era possível. E, incrivelmente, em Nova York, a gente tem mais de 30 ATMs que você consegue sacar em Bitcoin. A única ressalva que eu faço são as taxas. Se você pensar que você pode pegar o seu dinheiro em real, comprar em dólar, que vai pagar um IOF, se eu não me engano, de 1,38, desculpa. Vai pagar um IOF de 1,38 e lá, se você for sacar num caixa de um ATM, você vai pagar em torno de 3 a 5% de taxa pelo saque que você for fazer, esse método não vale a pena. Agora, se eu estiver pensando, eu posso, uma coisa de emergência, sei lá, se eu quiser sacar lá o dinheiro ao invés de gastar no cartão, existe ali uma pequena diferença. Claro que você tem que tomar cuidado se você não está incorrendo nenhuma ilegalidade ali de evasão de divisa sem uma taxa de câmbio fazendo. Esse é o cuidado que você tem que ter. Mas existe a possibilidade sim. Naquele momento, para mim, se tornou meio contramão, pelo simples fato de eu poder pegar o dinheiro em dólar e conseguir uma taxa menor do que sacando em ATM Bitcoin lá fora do país. Tem um site chamado Coin ATM Radar. Né? Legal, se você digitar em português seria coinatmradar.com. Ele rastreia todos os caixas eletrônicos de Bitcoin que tem pelo mundo. Em Nova York tem vários aqui, eu estou olhando agora nesse momento. Aí você pode pesquisar por cidade, ele te mostra onde que fica, como que você acessa. Justamente o que o André falou, assim, olha as taxas, né? Porque eu já recebi muitas pessoas perguntando, eu vou viajar, poderia comprar em Bitcoin e depois trocar lá? Sim, sempre pode. Lembre que o Bitcoin é volátil, então você não pode demorar demais para trocar, porque senão o seu valor pode mudar consideravelmente. E também as taxas elas podem ser altas, tá? Ainda não acho o melhor caminho para você escapar de IOF, mas é uma forma de você sacar a criptomoeda para usar caso você necessite. Aí você dá uma olhada nesse site aí, coinatmradar.com, e você pode ver onde que tem nas mais variadas cidades do mundo. Legal. Olá, sou assinante do CryptoAlert e gostaria de entender como se dá a validação das transações na utilização do blockchain pelo Santander. Quem são os mineradores e qual o ativo por trás desse ecossistema? Acho que aqui rolou meio que um equívoco como um todo. Acredito que a gente está falando aqui da Ripple, né, que o Santander fez uma parceria com a empresa, né, não com o ativo em si. E, na verdade, ele utiliza uma rede. Seria como se o Santander estivesse utilizando a rede do Bitcoin e fazendo as transações com o Bitcoin ali dentro do blockchain. Então, os mineradores continuam sendo do ativo lá, se tiver minerador, e o ativo por trás do ecossistema é o que está rodando lá dentro. No caso da Ripple, ela não tem mineradores, né? É um pouquinho diferente a estrutura, mas isso aqui você está falando de uma coisa específica do Santander. Não conheço todos os detalhes para saber como que ele faz esse tipo de transação, se ele usa sua rede, se tem uma coisa que ele faz internamente. Então, não consigo cravar nada para você, Bruno. Mas basicamente ele está usando uma rede centralizada dentro de um banco, então ele não vai ter minerador. Ele não vai usar o poder da comunidade para validar as transações, porque senão ele deixaria de ser um banco, né? E aí, esse é o ponto justamente que a gente fala sobre os bancos e as grandes instituições financeiras usarem criptomoedas. Elas podem achar muito legal a tecnologia de blockchain, podem realmente implementar para soluções interessantes, mas elas não vão conseguir manter a proposta do Bitcoin e das primeiras altcoins de descentralização, no sentido de que eles são órgãos centralizados. Então, o mesmo risco que você corre hoje com o seu dinheiro fiduciário, que é o fato de ele ser centralizado num governo, ele ser emitido por uma instituição financeira, ele está todo pautado nas decisões de um órgão central, você passa pela mesma coisa com um banco, né? Então, o Santander, ao usar a tecnologia da Ripple para fazer transações, ele pode melhorar a eficiência. Não tenho dúvidas de que vai ser um aplicativo bom, né? Um serviço legal, mas ele ainda não... Ele só melhora a eficiência do trabalho que o banco já faz. Ele não resolve nada do que o banco não faça ainda, tá? Mas se você fosse olhar do ponto de vista de validação,
vai continuar como sempre foi. Assim, hoje você faz uma TED na Santander, é ele que está validando, continua sendo alguma infraestrutura do Santander, só mudando a chavinha técnica que ele está ligando ali para fazer essa transação. Tá? Então, a efeito de deixar tudo claro aqui, o Santander não está usando Bitcoin lá dentro para fazer essas transações dele. Legal. Olá, meu nome é Roger Narazaki. Atualmente estou vendo a tabela sobre comprar e manter da assinatura do CryptoWallet. Gostaria de saber se vocês sugerem a venda ou nós investidores que vemos a hora que podemos vender. Legal. No final da tabela, sempre a gente põe, na tabela da publicação mesmo, tem um link para você ver entender como que cada coluna daquela tabela conversa com a tabela como um todo. Então, pode ser uma opção para você ver. Só para resumir essa história, porque geralmente chega essa pergunta do tipo, quando que vocês vão mandar vender? Quando a gente está comprando aqueles ativos, a gente acredita muito para eles no longo prazo e assim, boa parte deles não chegaram nem na metade do caminho que querem seguir dali para frente. Assim, falando de ativos grandes, sabe? O Ethereum, por exemplo, não chegou nem na metade do roadmap lá que ele botou para ele para o final do ano. Então, o que a gente vê é que a gente tem muito mais apreciação de valor para o futuro do que já teve até o momento. O que acontece, essa volatilidade, aí sim, a gente geralmente fala nas nossas publicações quando isso acontece, é que quando a gente tem uma esticada de um preço do market cap como um todo, ou seja, todos os ativos ali dentro da carteira, dentro das sugestões, apreciaram de valor, se valorizaram, o que a gente sugere sempre é que assim, se você tinha 5% de alocação ali, que é o máximo que a gente recomenda, que agora se dobrou esse valor, você pega e realiza uma parte. Os ativos ali, a gente acredita que eles só vão talvez sair ou quando não fizer mais sentido ou quando atingirem ali a sua plena conclusão ali da visão anterior que eles tinham, ou se a gente vê que tiver alguma furada ali no meio que a gente não queira mais que você participe. Então, dificilmente a gente vai recomendar vendas, a não ser por um desses motivos anteriores. Então a ideia é que você compre. A hora de vender eles seria quando você tiver uma apreciação ali que te jogue num percentual de certa forma mais arriscado, né? Por exemplo, eu tinha 1% e é o máximo que eu quero ter em criptoativos. A partir do momento que o negócio valorizou tanto, agora eu tenho 3% da minha carteira como investidor dos ativos tradicionais em cripto. Aí eu pego e vendo uma parte e aloco para um percentual em que eu me sinta mais confortável. Essa é a única recomendação geral. A gente não, por enquanto, ainda não recomendou vender nenhum desses ativos. Né? Uma outra coisa que você pode usar também, a gente tem publicado para você na aba de newsletter, a nossa newsletter diária, Crypto Talks, e dentro dela, como você é nosso assinante, você tem uma seção escrita pelo Rafael Rabelo, que é trader e escreve algumas publicações com a gente aqui sobre criptomoedas e ele faz uma análise diária sobre o momento técnico do Bitcoin. O Bitcoin ele pode ser não só olhado como ativo, mas como também uma proxy, né? Uma aproximação do mercado como um todo. Então, caso você seja uma pessoa que se preocupa com vendas ou compras no curto prazo, esse vai ser um bom indicador para você. Mas o objetivo da série aqui, macro, não é a operação de curto prazo, é a operação de longo. Então, por isso que a gente te dá boas opções para você comprar, pensando realmente nessa captação de valor que o André trouxe, e aí realmente tem muito a ganhar ainda no médio e longo prazo. Mas, por exemplo, se a gente fosse pegar uma coisa prática aqui, a gente sugeriu o Litecoin mais ou menos em setembro do ano passado a $34. O Litecoin chegou a bater quase 350, foi uma valorização de 10 vezes. Então, assim, a gente não pode ser ganancioso ao extremo de nunca querer realizar um lucro. Então, você comprou um ativo que se valorizou 10 vezes, você pode sempre realizar uma parte, até porque provavelmente, como o André disse, isso virou uma fatia considerável do seu patrimônio lá que você tinha investido. Então sempre busque realizar um pedaço, mas assim, entenda que vender um ativo significa que você não quer ele mais na sua carteira. Enquanto você pode vender um pedaço dele, né? Então, que é justamente isso. Se um ativo se valorizou, eu posso vender metade, por exemplo, e manter outra metade comigo. Eu realizo parte do lucro, garanto parte desse lucro e permaneço com uma outra parte para aproveitar um outro movimento de alta. A partir do momento que eu vendo ativo, eu vejo que não faz mais sentido eu ter em carteira. E hoje, para aqueles que a gente sugere, a gente não vê que não faça sentido mantê-los em carteira. Legal. Uma pergunta aqui sobre a aula 3 e 4 do curso Criptomoedas para Iniciante, né? A gente mostra o PIN da Jax, e aí na aula eu boto o PIN lá da minha carteira e faço a transação para validar. Acontece que esse PIN ele é setado por você mesmo, então a partir do momento que você baixa a carteira, você pode fazer todas as transações de transferir para fora e receber sem precisar de um PIN. A partir do momento que você configura um PIN, que são 4 números, você é obrigado meio que a usar ele toda vez que você transferir dinheiro para fora. Então, não existe a configuração de fábrica, né? Você recebe o negócio, você baixa
a extensão do Chrome ela não vem junto, você que cadastra lá nas configurações de segurança. Então não se preocupe que às vezes rola uma confusão, né? Nem digitei o PIN, então tem algum problema, não. É você que seta esse PIN, ele não está automaticamente setado e nem você é obrigado a setá-lo. Ele é como uma autenticação em 2 passos que alguma corretora pode não exigir que você coloque, então se ela não pedir é porque provavelmente você não cadastrou nada lá. Mas é como qualquer outra medida de segurança, é importante que você faça isso, porque senão qualquer pessoa vai ter acesso ali a teu aplicativo, ela vai poder mover teu fundo. Então, tudo que for sugerido de segurança ali, que você puder adicionar, é sempre bom colocar. Senha forte, 2 passos de autenticação, PIN, e aí por aí vai. Fazer backup das suas 12 palavras, salvar sua chave privada se você precisar mover seus fundos. Tenha tudo isso registrado, porque eventualmente você vai precisar, tá? E aí é bom você ter isso guardado para não passar nenhuma dor de cabeça. Legal. Sempre chega pergunta sobre Atlas Quantum, né, sobre Acho arbitragem. Que a gente pode né? já não mais responder. Já não vou responder. Tem no vídeo passado, se você quiser saber sobre isso, a nossa opinião, está no vídeo passado. Legal? Olá, meu nome é Benedito Monteiro e gostaria de perguntar, é melhor adquirir altcoins dentro da Jaxx ou numa corretora lá fora? Qual opção é a mais econômica? A NEO vai ser incluída na Jaxx, se não, qual wallet devo usar? Os modos de transferência rápido, normal e lento da Bitcoin Trade influenciam no valor da taxa de transferência? São várias perguntas. Na primeira da Jaxx, se vale a pena comprar fora da Jaxx, no caso numa corretora, ou dentro da Jaxx? Depende. A Jaxx é comodidade. Por comodidade, você entende que vai ser um pouco mais caro, porque ela põe o preço que ela quer na transação. E assim, se eu quiser trocar Bitcoin por uma altcoin, nada a ver. Assim. Se eu tivesse que fazer numa corretora, teria esse passo. Se eu quisesse fazer uma altcoin nada a ver com outra altcoin nada a ver, eu teria que comprar o Bitcoin ou Ether para depois trocar. Na Jaxx ele deixa isso, então é mais cômodo. Só que ali ele embute essa transação que você faria, tem uma taxa no meio, e aí você faz de meio mais fácil, e óbvio, já está na sua carteira ali para você. Então essa facilidade custa caro, não posso cravar qual mais barato. Pode ser que no momento seja mais barato na Jaxx ou na corretora, aí vai depender de você, não é o nosso foco aqui, cravar tem que isso. fazer né? a conta, porque como o preço não é unificado, não dá para você dizer que... Até mesmo no Brasil, se você fosse comparar as corretoras brasileiras para compra de Bitcoin, hoje uma delas pode estar mais cara, depois no dia seguinte já está mais barata. Então realmente é fazer conta, tá? Como você sabe que é mais cômodo fazer na Jaxx, é natural que exista uma taxa, um spread ali. Mas já fiz compras por lá que eram mais baratas do que comprar pela corretora. Então faça essa conta mesmo, coloca no papel, só ver quanto você gastaria de corretagem e quanto que é o spread do preço, ou qual espaço você teria que dar para comprar. Tá? Aí você coloca na ponta do lápis e vê o que fica mais cômodo para você. Legal. NEO não tem nenhuma notícia que vai ser incluído na Jaxx. Então não tem como não ser isso. Sugiro você ler a publicação que a gente recomenda, que a gente sugere a compra da NEO e veja lá o que a gente botou para você de wallet. Essa sempre é a indicação. Terceira e última pergunta aqui do Benedito. Ele fala do transferência rápida, normal e lenta do Bitcoin Trade. Sim, influencia, tem um preço e está bem claro lá. Quando você escolhe o valor, a transação rápida, ele tem um preço lá em Bitcoin, a transação normal um pouco mais barata e a transação lenta um pouco mais barata ainda do que a normal. Então, pode ser que em algum momento não tenha diferença, aí é porque a rede está muito livre e aí você tem muita oferta de mineradores para pouca demanda de transações. Então, ali basicamente as taxas ficaram muito baixas ao ponto que todas elas estão iguais. Mas normalmente uma delas vai ser mais cara, que é a mais rápida, porque você paga mais caro, você oferece mais dinheiro para o minerador para ele colocar a sua transação na frente. Isso vai ficar mais evidente quando a rede estiver mais congestionada. Pode ser que você veja igual, tá? Se tiver igual, opte pela mais rápida. Mas se tiver diferente, aí você vê qual que faz diferença para você. Se você precisa muito rápido e vai pagar R$1 a mais, aí tudo bem, né? Paga mais. Enfim, mas ela pode ser mais cara. Legal. Qual a melhor carteira de mobile para iOS e Android para transacionar criptoativos, né? E aí, Vinícius? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta, porque a gente já indicou algumas aqui e é lógico que essa resposta, a melhor, depende de como que você se adapta. Assim, muitas pessoas gostam da Jaxx, muitas reclamam dela. Tem pessoas que gostam muito da Coinome, outras também não se acostumam. Então tem algumas que a gente já falou, Jaxx, Coinome, Mycelium, a gente tem a MaterWallet, que aí não seria para iOS, né, que seria para computador, mas são algumas opções que você pode usar para armazenar. Tem algumas que são só para Bitcoin, como a Blockchain Wallet da Blockchain.info. Então, depende de quantos metros você quer armazenar e como que você quer a sua experiência, tá? Tem umas bem legais, aquelas que a gente já sugeriu, são boas, então você pode usar lá e aí você pode decidir qual que fica melhor para você. Você pode ter todas também, tá? Você não paga nada para isso. Legal.
Sobre o Tether. Sei que vocês almejam longo prazo, mas em movimento de swing trade com Bitcoin e tokens em exchange estrangeira, seria seguro confiar nessa estabilidade de valor do Tether no sentido de alocar o capital nos momentos de entrada e saída do trade? O melhor a fazer o trade é mandar de volta rapidamente para o Brasil Bitcoin. Ou deixar como moeda fiduciária do país como Yuan, mas tem limites abaixo das operações. A pergunta bem hardcore aqui, bem no sentido de como que eu vou tradear esse tipo de coisa, pergunta do Tether, né? Então, sem rodeios, assim, não quero explicar tudo do que é o Tether, vou responder para você que fez essa pergunta. Você tem o risco tanto da volatilidade do Tether, assim, ele é paridade 1 para 1, mas não quer dizer que sempre fique nesse valor, porque tem a lei do mercado ali, do cara querer vender a um preço mais barato, você vai estar suscetível a isso. Fora o próprio risco do Tether, de ser um problema ali do pessoal não ter controle da quantidade impressa. Não dá para ter certeza disso, mas já se ventilou muitas vezes que poderia ser uma furada, inclusive para a própria corretora, que é a Bitfinex, que também tem sócios da mesma fundação que criou o Tether. Esse seria o risco. Assim, não dá para cravar isso com você. Você está falando até de moeda fiduciária do país Yuan, então, sei lá, negociando na China. Não sei qual a corretora que você está negociando. O Tether seria a possibilidade, assim, se ele funcionasse da forma como está escrito e não tivesse risco nenhum ali de contraparte, ele seria lindo, né? Eu consegui trocar por dólar sem passar por dólar de fato, mas não dá para garantir isso. Então, tomaria cuidado nesse sentido. Esses são os pontos para levantar, para você ver. Você quer trazer uma pergunta do chat aí? O Lucas perguntou aqui, ele falou, não sei se alguém já perguntou, mas queria saber qual a orientação de vocês com relação ao Chronologic Token. A gente está preparando uma atualização, mas se você ler a última que a gente colocou lá no início do ano, tem um pouco sobre como que tinha avançado o projeto e a nossa sugestão naquele momento. A grande dificuldade em relação ao Chronologic, até no momento quando a gente publicou, pelo fato de quem comprou no ICO estava minerando aquelas moedas, existia um ganho já de capital, a gente sugeriu que você fosse se desfazendo aos poucos, porque, assim, por mais que o projeto esteja evoluindo, não é o melhor projeto do mundo, a gente tem acompanhado já há algum tempo, e acho que você tem outras opções mais legais ali. O problema é que você consegue vender pouco de Day Token, né, de Chronologic, porque o volume negociado é muito baixo. Então, caso você venda, você tem que vender de pouco em pouco, porque senão você não consegue fazer realmente a venda dos seus ativos, tá? Mas também você pode ir fazendo isso ao longo do tempo, pegando momentos de preço melhores. Se você quiser, assim, ao mesmo tempo que o projeto não se desenvolveu muito, a gente tem que entender que esse é um projeto novo, que é um ICO, e ele leva tempo também como qualquer empresa, qualquer startup levaria, tá? Então, a gente não descarta a possibilidade de que a equipe apresente desenvolvimentos ainda maiores, tá? Então, caso você queira manter ali um valor, você pode manter um saldo para você, mas a gente vai ter uma nova atualização em breve com os últimos desdobramentos aí do projeto. Eu fui acompanhando o projeto e realmente, assim, a gente tem outros projetos que podem trazer uma disrupção e esse não é um deles. Assim, era uma proposta interessante, a equipe não entregou na velocidade que a gente achava que ia entregar, já tem mais de 6 meses ali do ICO e a gente viu outros projetos que prometeram até coisas maiores e foram entregando coisas mais consistentes, então a nossa recomendação é essa. Ele já está sendo negociado na REIT-BTC, então você já tem ali um ponto de saída, a recomendação é a mesma que o Vinícius falou, vá se desfazendo aos poucos dessa sua posição, e se você achar que vale a pena manter o token lá sendo minerado, aí é a sua decisão. Assim, a gente recomenda que você vá se desfazendo, o volume não é alto, na REIT-BTC está 0,24 bitcoins, volume diário, então é muito pouco, você tem que ir se desfazendo aos poucos para você não causar uma grande queda e vender a um preço que você poderia até vender mais alto se fosse se desfazendo aos poucos. Legal? Pergunta aqui. Dúvida. Poderiam comentar sobre as criptos que a Ethos estão fazendo parceria? Sei que são muitas, mas algumas delas têm algo interessante ou são apenas para volume? Peço que olhem com os mesmos critérios que olham para as demais. E comentem também se acreditam, assim como eu, que o volume dessas airdrops pode gerar algum valor pelo efeito de rede para essas criptos, assim como a própria Ethos. Sugestão. Não é sempre que posso ver botão de dúvida. Beleza, isso aqui é a sugestão por fora. É legal. A gente falou isso, não lembro qual a data da publicação, mas na última publicação que a gente trouxe Ethos, assim, eu comentei sobre esses airdrops, comentei do efeito de rede que eu ia falar isso, exatamente respondendo essas perguntas que você fez aqui. Então, eu recomendo que você leia a publicação para saber exatamente. Aí, o resumão disso tudo é que, assim, a gente acredita que isso pode ajudar o efeito de rede.
os projetos que estão fazendo airdrop não têm comunidades muito grandes, mas de qualquer jeito, vamos supor que você apoia um desses projetos, que se não me engano são 6 ou 7. Tem 10 já. Tem 10 já, legal. Tem 10 que vão fazer airdrops dentro da carteira quando disponibilizarem para todo mundo. Então é muito interessante. Cada projeto desse que pensar, puta, eu acredito muito na Smart Cash, eu sou lá, puta, eu vou baixar a carteira da Ethos porque eu vou ganhar de graça em um projeto que eu amo. E aí imagina todo o efeito de rede que cada uma dessa pode causar dentro da rede da Ethos e o conjunto como um todo, né? Então é uma ótima oportunidade para gente que está comprando, que recomenda, que sugere a compra da Ethos, porque provavelmente vão se criar algumas estratégias ali para compensar, ou pelo menos para criar um incentivo para que as pessoas comprem o token da Ethos. Então acho que é uma boa perspectiva para o futuro. A gente não conhece especificamente cada um desses projetos, a gente está muito mais apostando no volume que vem por aí, porque cada projeto desse tem alguma comunidade ali para agregar em número de pessoas. Esse é o ponto da Ethos. Então só ler a publicação para você ficar, além desse resumo, entender mais a fundo. Depois para de visão, beleza, entendi. Senhores, legal, esse também não, já foi comentado. Tem sobre o produto aqui. Gostaria de entender como funciona a tabela, o que comprar para caso... Eu vou deixar você responder, se eu já respondi isso. Gostaria de entender como funciona a tabela, o que comprar para caso seja necessário retirada / venda de moedas em questão. Escutei uma explicação em uma aula das criptomoedas para iniciantes que a tabela modificaria apenas para comprar ou manter, visto que não poderia aparecer vender, pois senão a moeda teria que desaparecer da tabela. Nesse caso, como é feita a recomendação de venda das moedas? Legal. A segunda pergunta que você fez aqui tem a ver com alocação, né? Tipo, tem R$1.000, que pretendo alocar disso, daquilo. A gente, nesse produto especificamente, a gente não trata de alocação, a gente traz boas ideias, o que a gente considera legal ali do mercado, boas sugestões de investimento, mas a gente não trata de alocação. O que a gente sabe de macro é que, assim, Ethereum e Bitcoin são projetos que a gente quer apostar mais grana e os outros bem menos do que essas duas de top market cap, né? Em relação à tabela, tem um vídeo na publicação, lá onde tiver a tabela, tem um link em cima dela, como ler essa tabela. Você clica lá, tem um vídeo do André te mostrando como que você lê e interpreta a tabela. Como a gente falou no começo dessa transmissão, a gente não tem a sugestão de vender, exatamente como você disse, se a gente fosse sugerir vender, não seria mais o que comprar, seria o que vender. E o objetivo da nossa série aqui é te dar boas ideias de investimento e que você possa identificar depois no momento de vender. Caso em algum momento a gente olhe para um ativo dos que foi sugerido e fale, olha, não faz mais sentido ter isso, lógico que a gente vai falar isso para você. Mas como o nosso real valor ali para a gente capturar está a longo prazo, o nosso foco não é ficar dando sugestões de venda no curto prazo, mas sim te mostrar bons projetos que você possa comprar. A sugestão de manter, hoje ela está simplesmente para te mostrar alguns momentos em que seria mais prudente não sair comprando por um timing de preço, tá? Mas se você é um investidor que já comprou, não um assinante que já comprou criativo, então fica bem claro, mantenha, não faça nada por enquanto, né? Porque quando eu colocar lá como comprar, aí eventualmente você pode aumentar a sua posição se for interessante, ou se você não comprou, você pode comprar o ativo. Mas é essa a diretriz que a gente tem hoje para a tabela. Tá? Qualquer dúvida, assiste o vídeo lá do André que está bem completo, aí você vai entender direitinho tudo que está escrito na tabelinha. Legal, só pegando o gancho que você falou aqui sobre a gente não movimentar tanto as sugestões de investimento ali, chegou uma pergunta, vocês poderiam fazer uma série falando sobre análise técnica, né? Esse não é o foco da série, a gente está trabalhando sempre no longo prazo, com ideias ali que a gente considera legais, tanto no macro, e aí a gente fala do mercado como um todo, quanto ali falando especificamente de cada projeto e por que a gente, tipo assim, se o mercado recua, por que a gente continua acreditando no mercado como um todo? E a gente reforçou as publicações, a análise técnica ela não faz parte do escopo do CryptoWallet, só deixar isso bem claro. Então, dificilmente você vai ver isso acontecer. Não dá para cravar aqui nunca, né? Nunca há muito tempo. Sim. Mas dificilmente, pelo menos no horizonte que a gente tem aqui para o CryptoWallet, isso não vai acontecer. Não é o foco da nossa publicação aqui. Caso você esteja interessado em trade, né, em operações de curto prazo, análise técnica ali bem na prática, aí a gente tem o Exponential Coins, que é o nosso produto premium aqui. A gente tem alocação, a gente tem trading. Aí ele é mais focado em estratégias mais avançadas. Mas do ponto de vista da análise de mercado, a análise técnica realmente não entra, né? Assim, lógico que a gente até comentou em publicações anteriores sobre um ponto de vista técnico de algum ativo. Como eu falei agora há pouco, a gente traz todos os dias um update técnico pelo Rafael do Bitcoin, mas a gente não vai entrar em detalhes de todos os ativos que estão ali sugeridos ou
entrar em sugestões de trade nessa publicação, tá? Se você quiser ver do ponto de vista, eu quero saber tecnicamente quais são as resistências e suportes do Bitcoin nesse momento, qual que eu posso, próximo nível de preço que ele vai buscar, ali eu sugiro que você veja a CryptoTalks, que é publicada todo dia para você, tá bom? No finalzinho dela tem a parte do Rafael Rabelo. Legal. Tem uma pergunta aqui sobre... beleza. Bom dia, meninos. Por gentileza, eu gostaria de saber se tem como disponibilizar uma planilha ou explicar como devemos organizar um controle das movimentações e valores convertidos. Às vezes me sinto bem perdida porque depositamos os reais, depois convertemos Bitcoin e ao comprar outra moeda, ela vira outra moeda, valores diferentes, né? Como vocês sugerem que possamos analisar se a carteira como um todo está sendo rentável ou não? Essa é uma pergunta bem legal para a gente falar de duas coisas, né? Uma, em relação à rentabilidade, como você mesmo perguntou, tem alguns apps, alguns programas que te ajudam a fazer esse controle. Um deles é o Blockfolio, que eu acho que talvez o mais conhecido, que você vai podendo registrar lá todas as compras que você fez, seja em fiat, né, em real, dólar, euro, quanto em criptomoeda. Então, se eu comprei Ether com Bitcoin. Você vai colocando lá, ele já vai pegando as cotações das corretoras, ele vai mantendo para você o histórico, ele calcula quanto está rendendo em Bitcoin e quanto está rendendo em dólares, lá no caso, tá? Então, se você quiser ter esse acompanhamento de rentabilidade do portfólio. Se você quer ter um registro para controle seu das compras e vendas que você fez, principalmente pensando em imposto de renda, em depois reportar isso, a gente publicou hoje lá no texto um pouco sobre as diretrizes de imposto de renda, e aí justamente é interessante que você tenha esse controle, porque para a Receita interessa os valores em reais, tá? Então, você não vai colocar no imposto de renda quanto que você pagou pelo Ether em Bitcoin, você vai colocar sempre a conversão para dólares e depois para reais. Então, basicamente, como que você faria isso? Toda vez que você comprar um ativo, se for em reais, você coloca lá na minha planilha, comprei quantidade de Bitcoin por tantos reais no dia tal, né? Eu comprei quantidade de Ether no dia tal por tantos reais. Se você comprou com Bitcoin, comprei Litecoin com Bitcoin pela Binance, eu paguei tanto de Bitcoin por Litecoin, qual que era a conversão disso para reais no dia, você faz ali, em linhas gerais, quanto que você pagou no final das contas em reais no Litecoin. Faça essa conversão e esse controle, no final das contas você tem todo esse registro, se você quiser depois, se quiser não, se você for declarar, você deve declarar, e inclusive se você quiser, na sua planilha ali também fazer um controlezinho de rentabilidade. Legal, eu acho que você nem leu as perguntas, mas já sabia que ia encaixar aqui depois. Eu li antes de vir pra cá. As perguntas de imposto de renda, né? Exatamente o que o Vinícius falou. A gente dedicou parte da publicação de hoje, né? Nessa terça agora que eu estou gravando para você, para falar sobre imposto de renda. Então tem uma parte lá que a gente meio que pegou emprestado ali da Bia, da Beatriz Kutaiti, para falar sobre imposto, né? Então ela teve o aconselhamento ali de alguns advogados do Pinheiro Neto, trouxeram ali a sua visão sobre o mercado, como o mercado, assim, como declarar imposto de renda. E assim, a gente esperou até o último minuto para ver se a Receita ia soltar alguma coisa lá no perguntaço lá e basicamente repetiu as mesmas respostas que aconteceu. Nada de novo em relação ao ano passado. Exato. Então a gente recorreu a outras pessoas e ali tem umas indicações que a gente considera mais seguras. Assim, de macro geral sobre imposto de renda, você tem que declarar e o máximo de informação possível que você puder dar vai ser o melhor para você, porque a gente não... como não tem uma diretriz muito clara, ó, clica aqui e bota aqui como existe para outros todos os ativos, a gente sempre fica com aquele medo e o ideal é que você fale tudo que você fez com criptomoedas para a Receita. Você declara as suas posições no dia 31 pelo valor de aquisição, não pelo valor no dia 31, e declara ganhos ou perdas que você tenha tido na venda, né? Lembrando, a mesma coisa, se eu vendi uma altcoin por Bitcoin, eu faço conversão para reais para que eu possa saber exatamente se teve ou não ganho de capital. E aí você declara isso, mesmo que você não tenha tido uma venda maior que R$35, tá? Porque aí vai ter uma aba de rendimentos isentos e não tributáveis Nossa, deu um branco. Na declaração de imposto de renda, desculpa. E aí você pode colocar lá para que a empresa... Receita, tá difícil, chega no final da tarde. Receita saiba o que você fez, de onde que veio o dinheiro que tá na sua conta. Para não dar branco para você, espero que você aproveite a publicação de hoje, que a gente está falando bem disso, assim, bem detalhado, que a gente pegou emprestado no material da Bia aí. Então a gente finalizou aqui as perguntas, acho que não tem mais nenhuma no chat. A gente vai encerrando por aqui o nosso plantão de dúvidas. Até daqui 15 dias, hein? Até daqui 15 dias. Abraço. Valeu.